pessoal, eu sou a Cris Magaldes e esse é o Impressão Digital. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, segue o podcast Impressão Digital e também o nosso canal no YouTube, Impressão Digital. Hoje nossa convidada é uma pessoa muito especial, né? É a Lê Lopes. A Lê é esposa, ela é mãe, empresária e pastora. E ela vai contar um pouquinho para nós da história maravilhosa dela de vida, de principalmente superação. E eu vou trazer um pouquinho para vocês de como foi a vida da Lê até chegar à carreira, né, e ser empresária. Oi, Lê, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada, seja bem-vinda ao Impressão eu que Digital. agradeço. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que estou muito feliz de estar aqui. Que bom, obrigada por você ter aceitado o convite. Lê, eu conheço você um pouco e fiquei muito impactada com a sua história. Então, por isso que eu decidi até te chamar para que você possa compartilhar, né, com as pessoas um pouquinho do que você viveu. Então, eu queria que você contasse para as pessoas, para até entender como é a sua história de superação, né? Então, contar onde você nasceu, onde você viveu, né? E até a sua adolescência. Uhum. Então, eu sou de uma família de 6 filhos, né? Mas começando um pouquinho antes disso, a minha mãe, muito jovem, teve a minha irmã mais velha e logo na dieta engravidou de mim. E então, nessa época, quando eu já tinha uns 2 aninhos, o meu pai veio a falecer. Não lembro nada do meu pai, mas infelizmente foi por coisas muito graves que ele veio a falecer. Ele foi assassinado porque ele mexia com várias coisas erradas, assim, era coisas muito pesadas. Machucava muito a minha mãe, judiava muito da minha mãe, e ele veio a falecer, ser assassinado lá no bairro, onde a gente morava naquela época. E a minha mãe, com 2 crianças, sozinha, né, muito jovem ainda, muito jovem, seguiu a vida, casou-se novamente com meu padrasto, onde ela teve mais 4 filhos. E a todos eram 6, a todos são 6, 5 meninas e 1 menino. E a gente sempre tem uma vida muito difícil financeiramente, emocionalmente. Hoje eu entendo que até espiritualmente. Na época a gente não tinha esse entendimento, né? Hoje a gente sabe que era isso. Minha mãe fez o que pôde fazer. Minha mãe sempre trabalhando muito, sempre cuidando da forma com que ela achava que era legal fazer. Era muito rígida, porque ela tinha muita preocupação de perder o controle, né? Muitas crianças, muito rígida. A mãe dela ensinou ela a ser muito rígida e ela repassou muito isso pra gente. Então, eu não tenho muitas lembranças da minha mãe presente em casa. Minha mãe sempre trabalhando e chegando à noite. E a gente tendo que estar com tudo limpo, com tudo organizado e tudo mais. E nessa trajetória, até a minha adolescência, a gente passou muitas dificuldades, porque assim, a gente não tinha uma casa fixa, a gente sempre morava de aluguel. Quando não podia pagar o aluguel, em poucos meses a gente já tinha que mudar daquele lugar. Eu lembro que eu estudei em várias escolas no mesmo ano, sempre reprovava de ano também. Sempre aqui em Londrina, né, Sempre Lê? em Londrina. Eu morava nas favelas aqui de Londrina. Nas favelas, na periferia, nos lugares assim, assentamentos. Morei muito tempo ali no assentamento, ali no Jardim Paraíso, ali perto da linha do trem. Hoje em dia é um bairro lá, mas na época era um assentamento. E minha mãe trabalhava do outro lado da linha do trem, que era um bairro, e a gente morava nessa parte onde era uma invasão. Uma invasão mesmo. E ali a gente foi crescendo, em meio a muita dificuldade, em meio a muita tristeza. Minha mãe tinha 25 anos, mas já era assim uma batalhadora mesmo, sabe? E os meus irmãos também não tinham muita noção, porque eles eram mais novos, né? Mas a gente passou, assim, muita coisas, assim, em relação até, assim, quando chovia muito, a gente ter que mudar de uma casa para outra porque a casa desmoronava com a chuva, barraco de madeira, o chão de terra batida. E a gente não tinha água, não tinha energia onde a gente morava, no Jardim Paraíso. Nossa. Não tinha energia elétrica, a gente acendia vela ou, às vezes, até lamparina. E fazia fogueira, aquecia água nas latas para poder tomar banho, porque a gente não tinha acesso, nem a banheiro a gente não tinha acesso. E Bem precário mesmo. muito né? precário. Bem Hoje eu difícil. contando, né, eu conto assim de uma outra visão, lembrando. Mas na época eu nem sabia que era tanto sofrimento assim, né? Sim. A gente... Então hoje, se você fosse falar, teve uma situação muito triste na minha infância, naquele momento que você vivia, você não conseguia
imaginar que aquela situação era uma situação difícil. Não conseguia imaginar. Você não tinha o que comparar, né? Não tinha o que comparar. Eu achava que a vida de todo mundo era assim, e que a vida era daquele jeito mesmo, e que era aquilo ali mesmo. Hoje eu contando, eu me surpreendo até. Tem riquezas de detalhes, assim, que eu falo, nossa, como que pode, né? Sim. Mas na época eu não via como sofrimento. Sempre fui a mais alegre das minhas irmãs, assim. Tem até foto de família, minhas irmãs todas sérias, e eu toda arreganhada, assim. Porque eu não tinha problema, eu não via problema em nada disso. Nossa. E você ficou, então, morando nessa região mais humilde de Londrina. Isso. Até que idade, Lê? Então, eu morei nesses lugares até os meus 14 anos, 15 anos, eu morava ainda assim, né? Porque daí, a partir dos 14 anos, teve uma outra parte da minha vida e eu continuei morando em lugares assim. Só depois a minha vida mudou mesmo. Tá. E aí, você teve filho, né? Você comentou comigo que você teve um filho. Bem jovem também, né? Muito jovem. Hoje a gente entende que tem muito a ver o que as nossas mães passam, acaba se repetindo pra gente, né? Mas eu não fazia ideia que era isso. E minha mãe, nessa luta de a gente morar numa casa, morar em outra, assim, eu lembro que a gente foi morar num lugar muito humilde, muito simples. Do lado era um chiqueirão de porco, do lado mesmo. Era uma chácara que eu fui morar. Barraco de madeira também, não tinha muita estrutura lá, e minha mãe trabalhando o dia todo. E ali, uma das pessoas que moravam ali, acabei me envolvendo devido a uma chantagem, acabei me envolvendo com essa pessoa. E só que na minha cabeça, assim, eu também pensava assim, é bom também se eu casar, se eu ter filho, porque sair daí... daquela realidade, sim, né? Sim, então não... então não foi uma vida melhor. Exatamente. Então não foi assim uma coisa que eu fui realmente obrigada a fazer. Mas hoje eu entendo que abuso tem várias formas de ser e sei que eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo comigo ali. E eu achava até que seria bom. Na minha família era muito comum as mulheres engravidar e casar e tentar a vida. E aos 14 anos eu pensava assim, vou fazer dar certo, né? E foi quando eu engravidei aos 14. No dia do meu aniversário de 15 anos eu estava na maternidade. Não sabia se era menino, não sabia se era menina. Não sabia nem se estava na hora de nascer. Nossa. Não sabia. Minha mãe esteve lá comigo. Minha mãe super jovem lá. E a sua mãe não tinha, assim, essa parte... Lógico, você falou que estava lá com você, sim. Mas ela também não conseguia te ajudar também devido às dificuldades dela, às limitações? Hoje eu entendo que eu tinha muito problema com meu padrasto, né? Meu padrasto, ele não ficou em lugar de pai. Ele realmente foi um padrasto. Né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade com ele. Porque minha irmã mais velha ficou morando com a minha avó, não ficou morando com a minha mãe. Então eu fiquei praticamente no lugar de irmã mais velha, tendo muito problema, muito aflito com o meu padrasto, e os outros filhos eram filhos dele, né? Então tinha essa diferença. Sim. E minha mãe, hoje eu entendo que até minha mãe na época não achava que seria algo ruim. Achava que seria algo assim, como ela casou cedo também, a família era comum acontecer assim, né? Sim. Mas minha mãe sempre tentando proteger de alguma forma, mas no fundo assim, fazendo o que dava também, né? Sim. Porque eu morei muito tempo no fundo da casa da minha avó, com a minha mãe e com os meus irmãos. E minha avó era extremamente racista. E minha avó, eu tinha muito problema com ela também. Então, muitas vezes, minha mãe me deixava morando na casa das pessoas de favor, para poder não ficar com os outros irmãos sem ter onde morar. Nossa. E hoje eu entendo que ela tinha que escolher ou todo mundo ou deixar uma na casa de alguém, né? Sim. E aí eu acabava ficando morando na casa das pessoas, trabalhando na casa das pessoas para poder sobreviver mesmo. Eu trabalhava a troco de sobrevivência mesmo. Uma vez eu ouvi você falando sobre uma situação que você viveu, que você chegou a comer lixo. É verdade. Queria que você contasse um pouquinho. Não é para te expor, não é para... Enfim, eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente, porque muita gente que está assistindo reclama muito da vida, né? E é bom para que a pessoa seja confrontada. Fala, poxa, eu não passei por um terço do que essa pessoa passou, reclamo da vida e olha, né? Ela passou por tantas coisas e eu tenho contato com você, eu sei que você é uma pessoa tão alto astral, não reclama, não se vitimiza do que aconteceu. Então, gostaria que você, se não tiver problema, claro. Não, problema algum, Cris. Gostaria que você contasse um pouquinho. Como foi isso? Eu demorei muitos anos para poder falar da minha história. Eu mudei de vida, se tornei empresária, participei de vários grupos de mulheres muito bem sucedida e eu achava que essa parte da minha história não era importante, então eu não contava. E dos tempos para cá eu tenho sentido até a necessidade de falar. E eu não contava sobre isso por algumas questões também, porque quando eu falava sobre isso, a minha mãe meio que se sentia constrangida. Aquela coisa de mãe, como se ela não tivesse feito tudo que ela pôde fazer, né? E o ano passado eu fiz um seminário Pérolas e honrei a minha mãe ali e falei pra minha mãe que quando eu conto sobre essa história, não é a culpando nem nada disso. Pelo contrário, eu vivi coisas que a minha mãe nem sabe.
Que minha mãe nem viu, que não estava mais sobre o poder dela. Porque Sim. quando eu engravidei, minha mãe não me pôs para fora de casa. Eu fui para fora de casa. Porque eu falei, nossa, minha mãe vai criar mais uma. Com uma criança no ventre, né? Então, eu fui embora. E a partir daí, eu pensei assim, eu vou fazer o que for preciso para dar certo, para não voltar a morar para casa da minha mãe, para dar mais despesas para ela. E nisso, eu fui morar com essa pessoa, né? Que eu morei até uns 10 meses, que meu filho tinha uns 10 meses. Fugi dessa pessoa. Essa pessoa era violenta, fugi dessa pessoa. E quando eu fugi dessa pessoa, eu fui morar na casa das pessoas. E minha mãe nem sabia que eu estava passando por essa situação. E eu abria sacolinha, assim, de batatinha da casa das pessoas para comer casca, porque eu lembro que minha mãe fazia isso quando a gente era criança. Sim. E eu aprendi a fazer isso. Eu vendia pimenta do reino na rua, eu pedi comida de porta em porta na casa das pessoas, não me envergonho de falar sobre isso. Já fiz isso, sim. E porque eu pensava assim, eu não tinha como fazer aquela criança ter uma vida menos sofrida que a minha. Tanto que quando eu engravidei, quando a criança nasceu, eu não sentia amor, eu não conseguia cuidar. E eu pensava assim, se alguém quiser, eu dou essa criança. Porque eu só vou judiar dela. Eu pensava que eu só ia judiar, que eu só ia causar um mal para ela, para a criança. Achei que era menina, nasceu um menino, e eu não sabia nem como lidar com aquela situação. Nasceu bem pequenininho, sabe? E grudada em mim até hoje, muito grudada. Mas eu não faria ideia, assim, o que ia acontecer lá na frente, né? Então, assim, por muitas vezes não ter um leite para dar, ter que dar água com açúcar para criança mamar, ter que realmente ficar na casa das pessoas, dormir na casa das pessoas, que eu trabalhava o dia todo e dormia na casa das pessoas sem ter o que comer. Né? Porque muitas vezes as pessoas não podiam alimentar mais uma pessoa com uma criança, né? Sim. Teve casas mesmo que eu morei que a pessoa falou para mim, ó, você pode ficar, mas seu filho não pode. Porque eu não vou sustentar mais uma boca. E eu não via isso como maldade, viu? Eu entendia que a pessoa realmente não podia ter a responsabilidade de ficar com uma criança ali, né? Mesmo eu sendo a mãe, eu também era menor de idade. Sim. Né? E muitas vezes eu ia embora da casa das pessoas quando não aceitava ficar com ele. Porque eu pensava assim que eu tinha que fazer da vida dele a melhor que eu pudesse, assim. Então, por isso, toda essa necessidade, sabe? Comi muito o resto das pessoas mesmo, comi muito, assim, passei muita fome, muita necessidade, vi ele passando necessidade, mas, assim, eu passei mais necessidade que ele, porque eu tirava de você pra dar pra ele, tirava né? da boca se fosse preciso, sabe? E muitas vezes, nessas situações, até a minha própria mãe não sabia, porque eu sabia que minha mãe também tinha dificuldades financeiras e tudo mais, e eu não queria ser mais um peso para ela naquele momento. Hoje eu entendo, né, que talvez conversando, talvez estando perto, a história poderia ter sido diferente, né? Mesmo com a minha mãe passando dificuldade. Mas assim, eu decidi que eu ia fazer dar certo a minha vida. E hoje eu entendo que isso também fez parte da minha história e fez eu ser essa mulher que eu sou hoje. Para mim não existe tempo ruim. Não, difícil, impossível para mim, essa palavra não existe. E nessa época que você vivia toda essa dificuldade, você pensava assim, poxa, que sonho eu viver algo melhor, poder dar uma casa para o meu filho. Você pensava em sair dessa situação? Como que era? Porque a gente conversa com muitas pessoas e tem gente que está vivendo uma situação e acha que não é possível viver algo diferente. Você acreditava que poderia ter um futuro melhor? Eu sempre acreditei que poderia ter um futuro melhor. Tanto que quando eu vendia pimenta do reino na rua, eu falava assim, hoje eu sou vendedora de pimenta do reino, mas um dia eu vou ser empresária, vou ter uma mesa, vou ter uma cadeira e vou trabalhar no ar-condicionado. Sempre pensava dessa forma. Eu não via por onde. Porque da minha família não são pessoas que tiveram negócios e tudo mais. Não via por onde fazer isso. Mas a minha mãe, ela também sempre foi uma mulher muito forte. Eu vim de uma família de mulheres muito forte. De mulheres muito batalhadoras e tudo mais, sabe? E eu tinha certeza, assim, que um dia Deus ia mudar a minha história, ia mudar a minha vida. Então, foi através do trabalho. Eu falo que eu já pedi e tudo mais, mas não foi assim que mudou a minha vida. Foi realmente tendo oportunidade. E um dia eu recebi uma oportunidade. Quando eu recebi uma oportunidade para entrar dentro de uma empresa para trabalhar, gente, eu achei a coisa mais chique do mundo usar uniforme. Coisas que para as pessoas nem querem usar o uniforme da empresa. Sim. Eu achava, assim, a coisa mais linda do mundo. E onde foi que você começou? Eu trabalhei no Silo da Moda. Mas antes de trabalhar lá, eu trabalhei numa churrascaria que chamava BR3, aqui em Londrina. Eles me deram a primeira oportunidade de emprego lá. E lá eu trabalhei em todos os setores. Eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei de fazer sucos, eu comecei descascando batata. Eu era mais novinha, mais magrinha lá, e as pessoas não conseguiam entender o porquê que eu estava lá tão novinha, porque eu precisava do dinheiro, estava passando muita necessidade. E me deram essa oportunidade. Trabalhei em todos os setores lá. E aí eu estava trabalhando de garçonete, fui atender uma mesa, e assim que eles terminaram de comer, eu perguntei se eles aceitavam um café. Era uma psicóloga que estava na mesa, ela achou interessantíssima a forma com que eu a tratei com tanta gentileza, e ela me ofereceu uma proposta para trabalhar no Silo da Moda, onde eu também trabalhei lá em todos os setores, até ter um negócio próprio.
E que ano que foi isso? Então, acho que é 2008 para 2009. Hoje não existe mais o BR3 aqui em Londrina, ali na Santos Dumont, sabe? Mas, assim, são pessoas assim que mudaram a minha vida. Me ensinaram até E no se estilo da comportar. moda? No estilo da moda, 2009, 2010, mais ou menos. Eu fiquei pouco tempo nesses lugares, porque a primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei assim com unhas e dentes. Até te pergunto por quê. Eu trabalhei no estilo da moda. Sério? Conhece a Maricleusa? Todo mundo lá. Você vê, eu entrei em 2011. Se você perguntar da Maricleusa sobre mim, ela vai falar. Porque é legal, esse dia eu encontrei com ela no Mercadão. E ela me... De longe, quantas funcionárias já passou por lá, né? Sim. De longe ela me cumprimentou e ela chorou, ela ficou emocionada, a gente se abraçou assim, foi algo assim muito lindo. Que legal. Muito lindo. Você vê que bacana, né? De uma oportunidade. Gera uma outra. E o que você falou, eu sempre... Eu falo assim, até para, enfim, para amigos, falo para filho, que a gente está no mercado e nós somos uma vitrine. Sim. E as pessoas às vezes esquecem disso, né? Às vezes elas estão num lugar, elas não estão satisfeitas trabalhando ou fazendo alguma coisa. E aí, o que elas fazem? Elas estão, enfim, tratam as pessoas de qualquer jeito, né? Não tem uma certa simpatia. Sim. Leva o problema para o outro, né? Do local, leva para o cliente. E como é importante, né? Você atendeu bem uma pessoa e ali surgiu uma nova oportunidade. Nossa, eu nunca mais vi essa pessoa que me deu essa oportunidade. O nome dela é Priscila. Pretendo um dia reencontrá-la, porque ela mudou a minha vida. Ela sentada na mesa, a hora que eu ofereci um café, ela me ofereceu essa oportunidade, me deu um número no papelzinho e fui lá no estilo da moda. E quando eu trabalhei lá algumas semanas, a dona da churrascaria foi lá me ver. Porque ela queria que eu voltasse a trabalhar lá. E eu comecei como balconista no estilo da moda lá, que tem uma lanchonete lá dentro. E fui trabalhando nos outros setores lá também. Até eu abrir minha própria loja, que no começo era uma loja de roupa. Por isso que eu comecei com loja de roupa, porque eu trabalhava no estilo da moda vendendo roupas também. Trabalhei em todos os setores lá também. Ai, que bacana, Lê. E quando foi, assim, a sua virada de chave mesmo na sua vida? Porque você, enfim, dessa situação tão difícil que você me contou, né? Lá na tua infância, uma pessoa que saiu da periferia, né? Morou praticamente a infância toda numa favela, passou por situações muito difíceis. Você falou agora que teve uma oportunidade de trabalho, mas você acha que foi essa primeira oportunidade de trabalho que teve a grande virada de chave da sua vida, que você assim mudou até o jeito de você pensar e tudo mais, ou foi em um outro momento? Quando eu recebi a oportunidade, a primeira, de trabalhar no restaurante, no BR3, eu me senti eu me senti digna. Eu nunca tinha trabalhado de uniforme, bonitinho daquele jeito. E meu patrão era bem exigente, deixava a gente com as camisas sempre branquinha, e eu ficava parecendo uma aeromoça de tão arrumadinho, eu achava lindo aquilo, eu admirava. E quando eu vi os funcionários até falando mal, alguma coisa, falou, como é que eles podem reclamar de comer costela todo dia? Eu pensava um lugar maravilhoso. Ali já abriu minha mente, que poderia ter uma história diferente. Depois, quando eu recebi essa oportunidade de trabalhar no estilo da moda, eu conheci mais pessoas ainda e lá eu tive a oportunidade de fazer um curso, curso de vendas. E lá eu comprei um livro, O Melhor Vendedor do Mundo. E eu li esse livro na época, mas li assim, eu tirei da boca para comprar o livro, para pagar o curso. Eu sei que a empresa inteira observou que sabia que eu não tinha muita condição e mesmo assim eu fui uma das primeiras a fazer a inscrição desse curso de vendas. E através das vendas eu descobri que a gente pode chegar onde a gente quiser. E aí mudou a minha vida. E você vê como é, né? Questão de vendas. Hoje tem muita gente que odeia vendas. Gente, vendas é tudo na vida. É tudo que você precisa saber vender. Não importa a profissão. E as pessoas confundem, né? Porque acho que vender uma caneca, Sim. Nós vendemos nós mesmos, né? Porque se a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe se vender, né? Verdade. Se promover, a gente tem que se vender, né? Até com uma boa amizade. Sim. Né? Um bom relacionamento com as pessoas. Tudo né? é venda, eu falo. Tudo é vendas. Eu me apaixonei por vendas. Aí eu lembro também que eu já vendia pimenta do reino. E eu vendia muito bem. Mas eu não sabia que eu poderia melhorar ainda mais. E quando eu fiz esse curso de vendas... vendia com o teu feeling, Sim. né? A tua experiência de vida ali... Mas sem técnicas. Sem então técnicas. Você foi fazer um curso e potencializou isso, né? Super potencializou isso. E quando eu saí do estilo da moda, eu peguei o meu acertinho, abri uma loja bem pequenininha, chamava Menina dos Olhos, a loja. E falei assim, eu sou uma boa vendedora, vou arrasar como dona de loja. Sim. E aí, quando eu tinha essa loja, eu conheci meu esposo.
E meu esposo também tinha uma loja de roupa, tinha acabado de comprar uma loja de roupa. Ah, e eu conheci ele na igreja. E ele contou um testemunho lá da igreja, que tinha acabado de comprar uma loja de roupa, né? Eu fui amor à primeira vista. E juntamos as lojas, quebramos as duas. Que legal. Juntaram as coisas, as lojas e as dívidas quebraram. Exato, quebramos junto ali. E aí deixou o nosso amor mais ainda alicerçado, né? Que a partir dali eu descobri que eu precisava ser uma mulher empresária e bem-sucedida também, mas com bom amor ajuda bastante. E aí a gente seguiu a vida com a tapeçaria, que era a profissão que ele já tinha antes. Ele já era tapeceiro antes. Eu juntei a técnica de vendas, o que eu aprendi em vendas, pra gente trabalhar com a profissão dele. Eu escolhi viver na profissão dele. Ai, que legal, Lê. Lê, vou pedir só um minutinho. Quem tá assistindo tá adorando tudo que você tá contando, mas eu queria agradecer o nosso patrocinador, né, que graças a ele nós estamos aqui hoje, que é o restaurante Taiwan, é o restaurante chinês mais tradicional de Londrina, mais 70 pratos. O Taiwan fica bem no centro de Londrina, na rua Benjamin Constant, 693. Se você quiser fazer seu pedido, ligue 3324-5200. Pediu? Pediu já? Daqui a pouquinho tá chegando aí para você. Vamos continuar com a história da Lê Lopes, que é uma história fantástica, incrível, de tanta superação. E o que eu acho mais legal, né, Lê, que você contando toda a sua história, você, em momento algum, você reclama, né? De forma alguma, eu não tenho o que reclamar. E eu falo assim, gente, mas não teve nenhum dia assim, você fala, nossa, por que tá acontecendo isso comigo, né? Porque tem gente... Ó dia, ó céus, né? Tem gente que reclama de tudo. Se tá calor, reclama. Se tá frio, porque não teve oportunidade na vida. Né? E você comentou que vocês juntaram e quebraram. Quebramos, né? Juntos. E nessa fase, como é que foi? Nessa fase foi muito difícil, porque eu não sabia que ser vendedora não era o suficiente para ser dona de uma loja. Sim. Mas eu, naquela época, super assim, sempre tive muito ânimo, muita vontade de vencer e muita certeza que iria vencer também. E isso me alimentava. E quando meu marido comprou a loja de roupa, que ele já tinha, a gente juntou, quebramos em poucos meses, foi impressionante. Porque eu ser vendedora não era o suficiente para manter uma loja. Sim. E ele continuou trabalhando no emprego fixo que ele já tinha, que era uma loja de tecido, que ele trabalhou 20 e poucos anos nessa loja de tecido. Então ele não saiu dessa empresa rápido e foi trabalhar comigo na loja. Eu cuidei das lojas, juntei as lojas, fiquei com a loja e ele, por segurança, ficou nessa loja fixa, que é onde ele já trabalhava há muitos anos. E aí, nisso, a gente, cuidando de filho, cuidando de obra e tudo mais, a gente acabou... decidindo voltar com a tapeçaria. Porque ele já teve uma tapeçaria antes e também já tinha quebrado. A vida é feita de tombos. Sim. E tá tudo certo. O lema da minha vida é isso, um dia de cada vez e tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí a gente abriu na área da nossa casa para trabalhar novamente de tapeçaria. E ali a gente fazia essa tapeçaria e vendia para outras lojas. E tem uma história muito linda, que a gente passava na Avenida Maringá de carro e eu falava, nossa, eu queria tanto colocar os meus tapetes no chão das lojas de graça, só para as pessoas divulgarem o meu trabalho. Meu sonho era ter uma loja na Avenida Maringá. Isso há 15 anos atrás. Eu não fazia ideia que um dia a gente ia estar ali. Mas eu achava linda essa avenida, bonita demais, a Higienópolis, a Maringá, a Ayrton Senna. Sempre achei ruas muito bonitas. E era um sonho, assim. E a gente abriu na área da nossa casa e a gente teve a oportunidade para abrir um comércio pequeno ali na Maringá. Não era onde a gente está hoje. Ali é 700 metros. Onde a gente estava era bem pequenininho, 100 e poucos metros. E pela fé, pela coragem, pegamos o que a gente tinha, que não era muita coisa, e começamos a trabalhar ali na Avenida Maringá e conseguimos ser... E meu marido teve a coragem de sair da empresa, depois de muitos anos trabalhando lá, mais de 20 anos. Essa empresa acabou fechando, acabou falindo essa empresa. Os donos de lá é um pai pra gente. A gente se dá super bem. E a gente começou ali na Avenida Maringá praticamente do zero a trabalhar ali com a tapeçaria e ser mais conhecido. Nós tínhamos um sofá para vender. E meu marido é maravilhoso, né? Ele desenha os sofás. E aí os clientes chegavam lá e falavam do jeito que eles gostariam, o humor desenhava e ficava idêntico. Tanto que a gente não pegava entrada nem nada. Era no fio do bigode, era na confiança. Nossa, que legal. E os clientes vinham, gostavam do sofá, admirava ele conseguir fazer apenas com um desenho. E assim a gente foi crescendo muito como empresa. Muito mesmo. Então, e como foi essa oportunidade que você falou que teve? Você estava na área da sua casa... Isso. Depois de quanto tempo você conseguiu alugar um imóvel? Como aconteceu essa transição? Então, a gente estava na área da nossa casa, na fé e na coragem. Muita coragem, assim.
E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ganhava um filho gêmeos. E eu falava, meu Deus, será que eu vou engravidar de gêmeos? E aí, em pouco tempo, eu fui visitar um cliente que o comércio dele era ali na Maringá. E ele vendia aparelhos para quando a pessoa machuca a perna, o braço, sabe? Ele vendia esse tipo de aparelho. Eu fui visitar ele. E quando eu fui visitar ele, ele falou assim que estava saindo daquele lugar. E se eu queria alugar. Me ofereceu assim, me deu de mão beijada. Aí eu falei, Deus, mas eu sonhei que eu ia ter um filho gêmeos. E também sonhei que a dona do imóvel seria uma mulher. E eu falei, nossa, normalmente é o dono, né? Homem que é dono, né? Pensei assim. Mas aí ele falou assim, ó, tá aqui o nome da dona do imóvel, você liga pra ela. E tava o nome dela, o nome de uma mulher. Aí eu liguei pra ela, na fé e na coragem, sem R$1 no bolso. Ela falou, eu alugo pra você. Mas claro, subiu o aluguel lá em cima. E aí eu falei, não, eu vou tomar posse disso. E aí liguei pra ela, deu tudo certo. Eu falei, estranho, mas o salão é um só. Por que eu sonhei com gêmeos? Do lado, os 2 salões eram gêmeos. São gêmeos até hoje. Sabe quando os 2 salões são iguais? Eu aluguei o dela, um pouco depois eu aluguei o do outro. E eu fiquei com os 2 salões gêmeos. Só eram de donos diferentes. Mas o tamanho, era tudo igual. Eles eram iguais. E hoje eu entendo porque que era esse sonho. Depois dessas 2 lojas, abri uma, depois fiquei com 2. Eu fiquei nessa agora, que é maior. Mais de 10 anos a gente tá lá no mesmo lugar. Mas começou assim. A gente teve a coragem de ir para um salão maior devido a um sonho mesmo, assim, que eu tive, que a gente mudaria para um lugar que o dono ia ser mulher e que eu ganhava filhos gêmeos. E foi esses 2 lugares que a gente ficou um bom tempo. Que legal, Lê. E vocês começaram reformando, né? Isso. A gente começou reformando, até porque a gente não tinha condições financeiras de fabricar novo. Sim. Não tinha condição financeira. E a gente não tinha também mão de obra para isso. Sim. Meu cunhado morou muito tempo fora do país. Quando ele voltou de lá, ele já veio trabalhar com a gente, que é o irmão mais velho do meu marido, o amor. E ele, nossa, uma pessoa maravilhosa, excelente, e umas coisas ele já sabia, outras coisas a gente foi elaborando. E a gente começou com a reforma de pequenas coisas. Eu não tinha condição nem de reformar sofá, era poltrona, era coisas menores. Depois que a gente foi fazendo coisas novas, e hoje a gente fabrica qualquer tipo de sofá. Não, e que sofás, né, gente? É muito lindo o trabalho de vocês, né? Eu conheço a loja ali, tive a oportunidade de ver alguns modelos bem diferentes que vocês fazem. Achei muito interessante, porque dá para ver os detalhes, a qualidade, né? Os tecidos também que vocês utilizam. E também eu achei muito incrível 2 coisas. Que quando a pessoa quer reformar, né, o sofá dela, você deixa um no lugar, é isso, né, Lê? Exatamente. Se o cliente precisar de um sofá, a gente já tem à disposição um sofá para não deixar o cliente um dia sem sofá. A gente pega o dele para reformar, deixa um lá com ele, um bonito. Até que o dele fica pronto. Não, e são lindos, e não né? ficar sem sofá. Também quem compra, quem manda fabricar. Sim. É que às vezes o cliente está fazendo obra, daí ele não precisa desse recurso. Mas assim, a gente tem à disposição esse recurso de providenciar para o cliente. Sem sofá, meu cliente não fica. Sem sofá, ele não fica. A gente faz essa troca. E você fabrica hoje de qualquer modelo, qualquer tamanho, né? Qualquer modelo, qualquer tamanho, qualquer tipo de tecido. Sim. Se eu não tiver à disposição ali na loja, eu tenho outros fornecedores, corro atrás de outros tecidos diferenciados. É bem exclusivo mesmo. Então, eu acho bem interessante, né? Porque eu conheço aqui o espaço em Londrina. E até você comentou comigo, porque a fábrica é embaixo, né? No meio é a loja e em cima é a igreja. A igreja. Agora que você contou, lógico, bastante questão da experiência profissional, né? Pessoal, tudo que você conquistou e superou. E como que entrou essa questão do ministério pastoral na sua vida? Boa pergunta. Como começou isso? Porque, assim, a gente vê que, lógico, durante a sua vida toda, Deus está sempre presente, a sua fé, né, em todos os momentos. Mas, e quando que você entendeu? Quando veio essa conversão? Foi depois que você passou tudo isso? Foi lá na infância? A minha mãe, ela nos ensinou a ir para a igreja, nos apresentou Jesus. E como criança, a gente ia para a igreja por ir, né? Tanto que essa pessoa que eu conheci, que eu engravidei, eu conheci dentro da igreja. Eu nunca fui para outro lugar. Eu nunca aprontei em outro lugar, né? Como antigamente a gente falava, né? Não, eu conheci dentro da igreja. Sim. Inclusive, essa pessoa estava com a família inteira dentro da igreja. Não foi em outro lugar. Era o lugar onde minha mãe nos ensinou. A ser da igreja, aceitar Jesus e tudo mais. Mas minha verdadeira conversão, ela aconteceu em 2 etapas. Uma delas foi quando eu fugi dessa casa com meu filho pequeno. Fugi da casa do pai com meu filho pequeno. E eu estava indo morar na casa de uma pessoa de favor. No meio do caminho, Deus falou comigo.
Eu ouvi Deus falando e ele falava pra mim que ia mudar minha vida, que ia mudar minha história. Eu achei que a criança estava falando, fiquei muito doida naquele dia. Sim. E fui pra casa da minha mãe naquele momento, com criança nos braços. Sim. É o que eu não gostaria de fazer, acabei fazendo. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra casa da minha mãe e claro que o que Deus falou pra mim não aconteceu de uma hora pra outra. Demorou um bom tempo pra isso acontecer. Mas eu sempre fui uma pessoa de ver muitas coisas, espiritualmente falando. Muitas profecias e tudo mais. Eu lembro que uma vez eu senti no coração de entregar uma profecia pra uma pessoa que estava lá no calçadão e eu não conhecia a pessoa e eu entreguei. E essa mulher começou a chorar e começou a me abraçar. E eu via como, às vezes, a pessoa está esperando ouvir algo de Deus. Só que eu não tinha amadurecimento desse dom. Eu via, sentia, mas não tinha amadurecimento desse dom. E quando eu e o Moor, a gente se casou, o Moor sempre teve muita interpretação de sonho. Eu tenho sonhos, mas eu não entendo sobre eles. Quem interpreta é ele. E aí, ele falava, amor, esses sonhos não são normais, esses sonhos não são comuns. E quando a gente se conheceu, a gente casou, a gente era de uma igreja que os meus pastores foram embora. E meus pastores falaram assim, olha, se você quiser fechar, a gente vai entender, você está abençoado. Mas se você não quiser continuar, a gente abençoa vocês. Eu achei que eu tinha ganhado o melhor presente da minha vida. Há muitos anos atrás isso. Meu Deus, eu, pastora, uma bagaceira que comia lixo hoje em dia. Ser pastora, achei assim o melhor presente do mundo. Ali eu tive as maiores experiências da minha vida. Era num bairro bem carente, onde os traficantes jogavam os bandidos lá dentro e as pessoas corriam lá e iam bêbados lá e os traficantes falavam, joga ele aqui que eu vou matar, e a gente tinha que segurar as pessoas ali dentro. Não ganhava nada financeiramente, tirava do bolso, pagava o aluguel ali e meus pastores foram embora seguir o ministério deles, né? Eles iam até voltar depois de um tempo, acabou isso não acontecendo. Mas eu achei que eu tinha ganhado um grande presente. Sim. E ali eu perdi os cabelos, ali eu tive transtornos alimentares, ali eu tive problemas, assim, como é que fala, assim, sentimentais mesmo, sim, que eu nunca tinha tido. Emocionais que eu nunca tinha tido. Nem na minha vida mais difícil eu tive tantos problemas do que cuidando de igreja, cuidando de pessoas. Eu achava que todo mundo que foi perdoado era igual eu era. Porque eu fui perdoada por Deus e eu fiquei muito louca, amando todo mundo. Eu achava que todas as pessoas eram assim. E aprendi em Deus que a nossa esperança é Ele, né? E eu e o Moor cuidando da igreja ali. Ali a igreja ficou um bom tempo, mas o Senhor nos tirou daquela região e nos levou na região onde nós estamos hoje. E nessa região a gente prosperou. Aí a gente saiu da terra amarga daquele tempo e fomos para outro lugar, onde a gente abriu a igreja. Ali não era igreja, ali era uma escola de dança. E a escola de dança queria a parte de baixo, que era a minha loja. E eu queria a escola de dança. E eu falei, Deus, prepara um bom lugar para ela. E Deus preparou um lugar tão bom para ela, mas tão bom, eu sei até onde é, 2 ruas para baixo da minha ali, uma casa, uma mansão enorme, que ela ficou encantada e foi para outro lugar. E a gente ficou com a parte de cima ali da igreja. Sim. Para adorar Deus ali, buscar a Deus ali. Mas assim, é uma igreja muito assim aberta, muito leve. A gente não leva nenhum tipo de religiosidade, sabe? A gente tenta ser livre, porque o único ministério que eu aprendi foi do amor. Sim. Foi amar as pessoas. E assim, o meu ministério também começou a amadurecer. Eu comecei a ser mais madura nesses sentidos do ministério, de profecias, de como que funciona, através da palavra e tudo mais, sabe? A gente teve igreja já no bairro não, na cidade de Santa Fé, mas devido ao Covid lá a gente acabou fechando. Na época a gente estava com 3 igrejas. Na época do Covid, a gente fechou várias denominações por precaução mesmo, a gente não sabia o que nos esperava. Eu continuei atendendo como pastora, meu marido também, mas o ajuntar ali, muitos lugares a gente fechou. E hoje é bem bacana que você também tem um projeto, né, um projeto social, né, que é aqui em Londrina, no Vista Bela, é isso, né? E qual que é a proposta desse projeto que você tem? Nessa minha vida, eu fiquei num projeto social quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, num bairro bem carente aqui de Londrina. E eu achava muito bonito as pessoas irem lá e ajudar a gente sem saber nem quem a gente era. E eu lembro que lá eu ficava de manhã, lavava o pé na torneira e ia pra escola ali no bairro. E minha mãe sempre trabalhando, sempre correndo atrás. E aí eu tinha um sonho no coração. Se algum dia eu tivesse um projeto social, que eu pensava, se algum dia, né? Não era nada assim muito perto de acontecer, né? Mas quando aconteceu, eu e meu marido, a gente sempre quis ter uma igreja que trabalhasse realmente em missões. Nós não temos igreja para dinheiro, nós não temos igreja para fazer negócio, nós não somos empresários da fé, a gente não sabe ser. Não sabe ser. Nós trabalhamos com o sofá, mas o nosso coração sempre queimou por missões. Nós temos pessoas fora do país que a gente abençoa, que a gente ora, em Angola, em outros lugares. Em Porto Príncipe também, a gente tem pessoas lá. Uma pessoa, inclusive, que a gente cuida igual filha. Ela foi para lá agora, não está tendo condição de voltar.
mas é uma filha que a gente cuida. Nosso coração sempre queimou por missões. A gente sempre deu tudo que a gente tem por missões. A gente prosperou muito na Avenida Maringá. Sim. A gente teria hoje muito dinheiro, mas mais da metade do que nós ganhamos, nós ofertamos fazendo missões. E quando abrimos lá no bairro Vista Bela, foi para isso. Foi para ajudar as crianças, meninas e adolescentes a não engravidarem da mesma idade, para a história não se repetir, mas de uma forma muito leve, levando o evangelho, mas através do amor. Meu projeto não é fechado à minha igreja. Não existe igreja lá. Existe o amor acima de tudo, de qualquer situação. Que legal, Lê. Viu? Você até comentou agora sobre uma questão aí emocional que você viveu e tal. Esse foi o momento mais difícil da sua vida? Olha, o momento mais difícil da minha vida, por incrível que pareça, não foi a fome. Foi estar dentro da igreja. E ver como dentro da igreja a gente acha às vezes que as pessoas vão te fazer bem e muitas vezes elas te adoecem. Sim. Mas nesse fundo do poço que eu estive, nessa situação, eu também entendi e recebi um amor de Deus extraordinário. Porque isso não me fez parar, me fez mudar a rota. Fazemos a obra hoje, mas de uma forma diferente, mais direcionada, mais focada. O projeto social também existe devido a isso. A gente ajudava as pessoas muito no individual. E é impossível você ajudar as pessoas no individual. Muitas pessoas. E dentro do projeto, a gente trabalha de forma que a pessoa que quer doar algo, o que ela quer, nós não pedimos nada, o que ela quer, o que ela tem, ela doa lá no projeto e eu faço esse cadastro com a criança que precisa e faço essa conciliação. Para não acontecer de uma pessoa ir lá fazer um voluntário e acabar saindo de lá uma criança ou uma mãe de uma criança, pega o telefone e coage essa pessoa. A gente já trabalhou com pessoas assim, já trabalhamos com pessoas dependentes químicos, tivemos muito problema. Inclusive, nessa época, eu adoeci bastante, foi devido a isso. A gente achava que dentro da igreja era um lugar onde as pessoas assim, não machucavam as outras, né? E eu não tinha maturidade também, eu tinha 22 anos, era muito novinha, né? Muito novinha. Mas foi um dos momentos mais difíceis. Não foi as outras coisas que eu passei na minha vida. Foi dentro da igreja. E hoje, você parar para analisar tudo que você viveu, sei que foram momentos bons e ruins, mas qual foi o momento mais marcante, assim, você fala? Mais marcante? Você não tem um dia que você lembra, assim, você fala, nossa, esse foi o dia mais feliz da minha vida? Eu tenho muitos, mas eu vou destacar 2. O momento mais feliz da minha vida foi o dia que eu passei na frente de uma igreja, numa favela, e essa igreja estava aberta e tinha um pastor cantando o hino da harpa lá na frente, cantando Foi na Cruz. E eu levantei a mão e aceitei Jesus verdadeiramente. Ai, que lindo. Aquele dia eu me senti amada, eu dormi de um jeito e acordei de outro. Eu acordei perdoando, eu acordei amando, eu acordei abraçando as pessoas que não me amavam. Eu lembro que eu abraçava a minha avó, ela falava, eu não te amo, eu te odeio, não gosto de você, eu tenho nojo de você. Ela falava que eu tinha nojo de gente preta, que preto era nojento, ela falava isso. E hoje eu entendo que era até uma questão cultural, ela também era morena, mas ela tinha esse preconceito. Mas não era um preconceito igual é hoje, é um preconceito assim de coisas assim familiares lá atrás, sabe? Eu entendo isso hoje. E eu acordei perdoando ela, amando ela falava, não, eu não te perdoo, eu não te amo, eu não tenho relacionamento com você. Ela falava pra você Falava, isso? E eu desmanchada de amor, Nossa. Cris. Eu dormi de um jeito e eu acordei de outro. E hoje, você tem contato com ela? Ela já faleceu. Ela faleceu. Eu cuidei dela nos últimos dias de vida, vi ela numa situação muito complicada. Mas você teve assim, a oportunidade de conviver, de melhorar esse relacionamento? Sim, porque uma vez que eu senti esse perdão dentro de mim, eu não conseguia mais ficar magoada com ela. Ah, entendi. E ela, devido ao comportamento familiar, ela era uma pessoa mais difícil assim de lidar, mas em mim não atingia mais, não tinha efeito mais. Não tinha efeito. E eu acordei amando, eu dormi sendo uma mentirosa e acordei sendo uma pessoa que não consegue mentir. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Isso aí marcou a minha vida. E fora o nascimento dos meus filhos, foi o dia que eu encontrei o amor da minha vida. O dia que eu me casei. O dia que eu descobri que eu sou digna e que eu poderia ter um amor que me amasse, que me respeitasse, que me ajudasse a criar as crianças, que nós iríamos ser uma grande família. Esse dia eu lembro como se fosse hoje. Foi no entardecer, num sábado, no dia 18 de setembro. E eu achei, assim, uma das coisas mais lindas. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu falo para todo mundo que não casou de noiva, mesmo que você já está casado, case. Porque foi um dos melhores momentos da minha vida. E hoje a gente acabou falando de filhos, né? Hoje, então, você tem 2 filhos. Sim, eu tenho os 2. E Eu tenho os 2. A gente tem o nosso enteado Vitor, que mora com a gente. E tem o Rodrigo, que já é casado. Ah, tá. Que é os filhos do seu marido. Que mora com a gente, então é os 3. Você
você tem 2 e ele... Isso, a gente não, tem um é com ele, Isso. né? Uma menina com grande família uma mesmo. grande família. E eu brinco lá em casa que a gente é uma família diferente. Sim. Mas eu acho que a gente tá em tempos de famílias diferentes. Sim. Bom, né? eu não sou a melhor pessoa pra ter. A minha família é bem diferente. Uma família Também. diferente. E que a gente fez dar certo. É a gente que decide Sim. a família dar certo. Em casa eu decidi Verdade. que iríamos dar certo. Não importa quem tem pai, quem tem mãe, quem não tem lá em casa, sabe? É assim Sim. que funciona. Com as suas histórias pessoais, quando eles estiverem adultos, quiserem resolver algumas questões, é com eles. Sim. Né? Mas a gente, lá em casa... E que bom, né? Claro, a gente não é que é feliz por ter passado dificuldades na vida, tudo, né? Mas hoje, olhando para o seu passado, tudo que você viveu, e à frente de um ministério, é mais... eu não vou dizer que é mais fácil, mas você consegue compreender melhor, né? A dificuldade do outro, a dor do outro. Porque é difícil quando alguém vai te aconselhar, mas você sabe que aquela pessoa não viveu o que você viveu. Ela não faz ideia. Você vai falar assim, eu passei fome. Mas não sabe o que é passar fome, né? Não sabe o que é ser maltratado, o que é não ter onde morar, não ter o que comer, ser humilhada pelas pessoas, ser rejeitada. E assim, né, Cris? Muitas mães, mulheres, elas reclamam dos seus maridos, dos seus esposos, mas só quem tem filho fora de um casamento, que na hora que você vai tirar o passaporte, tem o nome de alguém que você gostaria nem de lembrar que essa pessoa existe, sabe a dor que é. Sabe? Claro que é uma dor curada. Não tô dizendo uma dor que sangra e tudo. Não, não é isso. Tô dizendo assim que quem tem essa oportunidade de criar os filhos perto do pai, lute com todas as suas forças. Porque quem não tem isso, quem não teve outro jeito, quem teve que escolher uma outra coisa, sabe como é uma história que sempre vai existir e que a gente gostaria que se apagasse, mas não se apaga. Verdade. Tem esse, vamos dizer, entre aspas, esse preço. Não falo isso com dor, não falo isso com remorso, mas falo assim que é uma realidade hoje em dia das mães que a gente vai lidar muito com isso, com filhos de outros relacionamentos, né? Sim, sim. E te compreendo porque também vivo essa situação. Então, assim, quando você é casado com alguém, você ama alguém que ama os seus filhos, lute por esse relacionamento com todas as suas forças, porque é muito difícil. Se um próprio pai, às vezes, rejeita os filhos... Exatamente. A gente hoje tem uma realidade, né? Não vou dizer no nosso país, não, que isso é mundial. Mundial. Onde a gente vê que os próprios pais não amam. Não amam, Cris. Não cuidam. Principalmente cuidar, né? Cuidar. Porque amar, qualquer um fala que ama, né? Mas eu digo cuidar mesmo, né? Estar presente, né? Dar amor, estar presente, aconselhar também, né? Ser exemplo, que a gente sabe que às vezes o pai não é exemplo, né? E quantas feridas, quantos traumas vão surgindo, né? Nessas separações, porque a gente percebe que quando um pai e uma mãe se separa, o filho também acaba... Não tem como, né? O filho, ele acaba vivendo aquela situação e ele também separa, né? Porque tem relacionamentos que são tão doloridos que se você pudesse, você tirava parte do seu filho, daquela pessoa. É verdade. Eu lembro que meu filho tinha 4 aninhos, Cris. Imagina, eu tinha 17 anos quando ele tinha 4. E assim, ele sorria e eu não gostava de ver ele sorrindo. Eu não gostava de ver ele rindo, porque era igual. Era idêntico. Como é que pode uma pessoa que não conviveu ser tão parecido? E aquilo, eu não conseguia digerir aquilo dentro de mim, ressignificar como a gente adulto consegue. Sim. Hoje, né? Tendo essas informações que a gente tem. Mas assim, eu transmitia pra ele essa rejeição. Porque teve a rejeição do pai que rejeitou, mas teve a minha rejeição também. A gente rejeita numa gravidez que não é esperada. A gente não fala, não é uma coisa gostosa de se contar. Mas até dentro de casamento, tem gravidezes que não são desejadas. A gente não tá esperando. Porque às vezes é o momento que o casal tá vivendo, que não tá preparado, ou está até passando por uma crise no casamento. E hoje, como que é, assim, relacionamento com o seu filho? Porque... Ô, Cris, eu vou te falar uma coisa, você vai dar uma risada. Você sabe que os filhos que mais parecem com a gente são os que mais dá treta, né? É os que mais parecem com a gente. Mas assim, olha, a gente se dá super bem. A gente mora, claro, gente, como toda família, né? Sim. Somos não é aquela família margarina, às vezes é só comercial, né? É treta em cima de treta, né? Treta, tá tudo... Mas assim, eu tenho mais assim, quando vai brigar, é mais eu e ele do que ele com o humor, por exemplo, né? Com o meu marido. A gente se dá super bem, assim, em relação a respeito. Eu tenho aquela tranquilidade, Cris, que eu fiz tudo o que pude. Eu fiz tudo, eu eduquei da melhor forma que eu... Dentro da minha limitação de 15 anos, eu fiz, assim, muito que eu
Por muito tempo eu carreguei uma culpa, por anos eu carreguei uma culpa. Eu escrevo sobre isso, eu faço palestras sobre isso. Até legal, né, Ale, você compartilhar tudo isso, porque com certeza tem muita mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, e com certeza já viveu algo parecido. E a gente tem essa coisa da mãe, né? Quando a gente é muito... Eu também fui mãe muito nova, passei também, você sabe, passei por algumas situações na vida, muito difíceis também. E a gente, parece que a gente nunca fez tudo que a gente podia fazer, né? Exatamente. A gente demora também para se perdoar. Muito, né? Mais do que perdoar o outro. Porque o outro faz uma situação pra gente uma vez. A gente fica a vida inteira se culpando por algo que o outro fez. Né? Eu carreguei por muitos anos a culpa, mas assim, depois de adulta mesmo. Não faz muito tempo que eu libertei dessa culpa. E era uma culpa que me consumia. Era uma culpa que, assim, tudo que desse errado na vida dele era culpa minha, porque eu não fiz. E um dia Deus falou pra mim que a culpa não era nem de quem abandonou, muito menos minha. E isso liberou meu coração. E hoje eu palestro sobre cura, porque a culpa, ela mata. Ela te adoece. Você não consegue ser feliz com nada enquanto você estiver no peso da culpa. E assim, não é uma oração que resolve, não é uma coisinha que resolve, é uma coisa interna e é um processo que demora muito tempo. A culpa, ela é algo que te consome. E mãe, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Verdade. Vem junto, assim, com a mãe. Nossa, mas que delícia, assim, te ouvir, né? Tantas histórias de superação. Não daria nem só um podcast, né? É verdade. Daria uma minissérie. Sim, uma minissérie. Mas lógico, que bom poder ouvir, você poder compartilhar a tua experiência, que foram vários momentos de superação na sua vida, né? E hoje, assim, à frente desse ministério, tenho certeza que você pode trazer essas vivências, né, e superações dentro da palavra, mas você poder também ajudar pessoas que têm uma saída, né? Sim, existe solução para tudo. E com certeza tudo isso que você passou, né, Ale, é porque Deus tinha algo muito maior para você. Hoje eu entendo isso. Né? E hoje, assim, qual que é o teu plano, o teu sonho? Porque lá atrás você falou assim, você tinha um sonho, né? Você já realizou esse sonho, que você tem uma loja linda lá aqui na Avenida Maringá, em Londrina, que você trabalha com a tapeçaria e a venda de estofados e poltronas. Qual que é o seu sonho ainda que você não realizou? É bem lindo o que eu vou falar agora. Eu falei para Deus que se Ele ajudasse eu criar meu filho, eu entregaria os meus dias para Ele. Fazendo palestra, ministrando mulheres. E um dia Deus falou para mim que Ele foi o principal, mas que eu fui muito bem. Ele falou isso. Não, você foi muito bem. Você foi muito bem. E eu falei para Deus, mesmo assim, Deus, eu entendo muito bem, como se Deus tivesse falado assim, ó, você tá livre. Eu escolhi terminar os dias na presença de Deus. Eu não fiz nem 30% que eu gostaria. Sou uma pessoa intensa, sanguínea, virginiana, muito louca. Intensa. Pra mim, se você falar, vamos viajar, eu falo agora, pega as malas e vamos. Eu sou dessa. E meu marido tem que dar uma seguradinha um pouco mais. Fala, vai devagar, amor. Mas assim, o meu objetivo, o meu sonho para os próximos tempos aí da minha vida é influenciar pessoas. Influenciar mulheres de que é possível mudar a vida. Eu conto da minha história de mãe aos 14 anos, mas muitas mulheres não têm essa idade, às vezes nem tiveram filho, mas têm as suas dores. Sim. Eu não acho que a minha história é mais dolorida do que a sua ou de qualquer outra pessoa. Eu não acho. Eu não me vejo dessa forma como algo exclusivo. Mas vejo que eu tenho sido uma voz para encorajar as mulheres. Existem páginas da nossa vida que a gente gostaria de rasgar. Nem lembrar que aquilo existiu. Sim. Pessoas, então, nossa, mas faz parte da nossa história. E ela é importante. Em algum momento da nossa vida, parte da nossa história é importante. Eu estou vivendo isso agora, vendo como era importante. Tudo isso que eu passei, tem coisas, Cris, que eu não posso nem contar, porque envolve outras pessoas. Sim. Tem coisas, imagina que muitas pessoas têm isso, né? Tem coisas da nossa vida que a gente não pode contar. Senão é um processo, né, gente? Processo. Pelo amor de Deus. Ou a pessoa vai falar assim, não era bem assim, entendeu? Então tem coisas que a gente não dá nem pra falar. Mas enquanto eu existir, eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir que nós mulheres somos poderosas em Deus, somos femininas, somos empoderadas nele e podemos chegar aonde a gente quiser chegar. Então, meu sonho assim é influenciar muitas mulheres. Que legal, Lê. Lê, assim, aqui a gente já está indo para o final da nossa conversa, do nosso podcast, e a gente sempre faz umas perguntas. Na verdade, são bem objetivas, assim. Para você definir o que eu vou te falar em uma palavra. Tá?
Mas assim, pode ser bem objetivo. Eu vou falar a palavra e você vai me responder o que significa para você, tá? Pessoas. Que nos machucam, mas também nos curam. Família. O bem mais importante. Filhos. Ai, meu Deus. Parte da nossa... Quando nós estivermos mais aqui, nossas flechas que vão continuar. Mãe. Aquela que faz tudo que pode. Marido. Ai, amor da minha vida. Deus. A razão da minha existência. Ai, que legal, Lê. Lê, queria que você deixasse, né? Eu sei que você já falou bastante coisa, mas deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. O que essa pessoa, às vezes, que está sofrendo, enfim, talvez não com uma história como a sua, lógico, mas sofrendo em outras áreas. Que recado você deixaria para essa pessoa de incentivo, né, para que essa pessoa, enfim, não desista da vida? Olha, eu quero deixar uma mensagem, e eu quero começar essa mensagem dizendo assim: não importa como a sua história começou. Não importa. Você pode chegar aonde você quiser chegar. Você é dona da tua própria história. Você é dona da sua própria história. E o ontem não serve para muita coisa. O hoje é o dia de ser feliz e fazer o seu melhor. O amanhã pertence a Deus. Mas o hoje, nós temos a oportunidade de sermos cada dia pessoas melhores. E não somente melhores, pessoas extraordinárias. Você pode chegar aonde você quiser chegar. Um dia de cada vez. E tá tudo bem. Um dia de cada vez. Que lindo. Ai, obrigado, Lê. Eu que agradeço. Estou emocionada. É um privilégio, né, poder ter a sua amizade, conviver com você. É uma pessoa assim, gente. Ela é sempre assim mesmo. Tá tudo bem, sempre tá tudo bem, sempre. Tá tudo lindo. É maravilhoso, né? Porque hoje a gente sabe o quão difícil é conviver, né? Principalmente porque a vida tá difícil, né? Não é todos os dias iguais e a gente sabe que a gente tem dias difíceis, sim, mas a gente sempre, quando te encontra, você sempre tá com um sorriso, com uma palavra de motivação. E agradeço a Deus pela sua vida, pela sua amizade, por ter te conhecido. Realmente é um presente. E eu queria agradecer você que está assistindo esse podcast. Se você ainda não segue o nosso canal, segue, ativa o sininho para você receber as notificações, segue as nossas redes sociais, podcast Impressão Digital. E se você quer também ouvir uma história de superação assim linda como essa que a gente acabou de contar, deixa aqui nos comentários. Obrigada, até mais!